Causo 5. Esse aqui é bem legal. Eu gostei bastante. O rapaz, ele conta que na época ele era testemunha de Jeová, que ele não é mais hoje. E ele fala que teve uma noite que ele estava voltando de uma dessas reuniões, de uma dessas dos testemunhas de Jeová, não sei o que, eu não sei como funciona porque eu não sou, mas tinha uma reunião lá, e ele estava voltando à noite. E quando ele estava voltando, que devia ser umas 9h30 da noite, ele fala que o caminho que ele pegava tinha tipo um mini parque. Pelo que eu entendi, é como se ele cortasse caminho por esse mini parque. Devia ser um lugar com gramado, alguma coisa assim. Talvez tipo essas pracinhas que tem no meio da cidade, alguma coisa nesse sentido. Mini parque, né? Mas tinha umas gramas ali. Sim. E aí, ele explica que tem tipo uma descida, então é como se fosse um declive, assim, né? Tem a grama e tem algumas passagens, assim, feitas com cimento para você andar e tal. Então é um lugar, não é aqueles matos, tipo floresta, né? Normal para todo mundo passar por ali, enfim. E aí, numa dessas passagens, enquanto ele estava andando, ele viu uma mulher descendo, vindo da rua de cima. Lembrando que é uma descidinha e aí tem uma rua aqui embaixo. E aí ele vê a mulher vindo assim, descendo. E aí, ele descreve da seguinte forma: ela estava usando um vestido que parecia ser de estilo antigo. 9h30 da noite, na rua, aleatória, sozinha. Usando um vestido antigo. Tinha cabelos compridos, escuros, que iam até as costas e um pouco cacheados. Era branca, bem pálida, alta e estava calçando uma espécie de sapatilha preta. E ele até aí, ele continua andando, achou meio estranho assim, né? Uma pessoa meio esquisita, aleatória, uma roupa estranha. Mas ele continua andando. Só que o que chamou atenção foi os olhos. Ele fala que os olhos em volta eram muito escuros, como se fosse uma olheira muito profunda. Aqueles olhos muito escuros. E que os lábios dela também eram muito escuros. Então, o olho muito escuro aqui em volta dos olhos, como se fosse uma olheira. O lábio muito escuro. Então, assim, basicamente o que ele fala aqui é que ela parecia um cadáver andando, vestindo uma Gente. roupa antiga, entendeu? Porque ela era muito pálida, aquela boca roxa, quase preta, aquela, sabe? Tipo, era um Sim. cadáver passeando. Basicamente isso. É super normal. E aí ele diz que na hora que ele cruzou, ela passou bem na frente dele. E mesmo quando ela estava bem perto, ainda assim, ele não conseguia ver os olhos dela. Ele só conseguia ver aquela mancha escura. É como se fosse, talvez tivesse de olho fechado, não sei, aquela olheira em volta, alguma coisa assim. Só que ele fala que ela só continuou andando, ela nem olhou pra ele, parecia que ela nem tinha visto ele ali, só continuou o caminho dela. E é que ela andava, tipo, no meio da rua real, assim. Sabe, tipo, ele tá aqui no mini parque, aí tem a rua aqui onde passam os carros, ela tá literalmente no meio da rua. Como se ela tivesse totalmente alheia ao que tá acontecendo. Como se ela Sim. tivesse, tipo, uma dimensão paralela, assim, vendo outra coisa. Tanto que ela nem viu ele, ela só continuou direto. E assim, diz que não. O que a gente sabe é que muitos espíritos, eles às vezes não sabem que morreu ou alguma coisa assim. E aí eles estão em outra dimensão. Então, assim, eles não estão te vendo, eles não estão vendo. Tipo, se a gente tá aqui conversando, tem um fantasma aqui, não necessariamente ele tá vendo eu e você e tá ouvindo o que a gente tá falando. Ele pode estar aqui do meu lado, não esteja. Mas ele pode estar aqui do meu lado e, tipo, tá vendo outra coisa, tá vendo uma árvore, uma coisa aleatória. E aqui Sim. fala que ela tava literalmente no meio da rua, de um jeito que você olha assim e fala, meu, essa mulher vai ser atropelada, ela é louca. Tá andando Uhum. assim, sabe? Como se nada tivesse acontecendo e que ela passou direto, como se, tipo, Não tá atenta, né? Tá andando no meio da rua e não está atenta. Ela tá só exatamente. aleatoriamente andando no meio da rua. Aí ele fala que ele não ficou com medo na hora, porque ele ficou tão confuso que não deu pra Uhum. ficar com medo. Sabe quando você, tipo, oi? Você fica assim, o que Sim. tá acontecendo? E aí ele coloca, eu não sei qual que é a crença dos testemunhas de Jeová, mas ele termina assim. Eu não acreditava em fantasmas, mas depois desse incidente, passei a não duvidar mais. Na minha cabeça, se ela não fosse um fantasma, e sim uma pessoa viva querendo pregar uma peça, ela primeiro deveria ter tido toda uma produção para ficar parecendo um cadáver em estado de putrefação,
Além de conseguir um vestido antigo, o que não deve ser muito fácil, convenhamos, Uhum. e também não temer pela própria vida, a ponto de estar disposta a andar pelo meio da rua sem olhar para os carros. Sei que parece uma história até difícil de acreditar, mas também sei que foi real e eu vi essas coisas. Parece até aqueles vídeos de histórias do Domingo Legal, sabe? Desses programas assim, contavam os É, vídeos de história, aí gravava os takezinhos com a takezinho, né? A fantasma. simulação. É. Só que se não tinha Já câmera, se não pensou? foi uma pegadinha, porque uma pegadinha termina como uma É pegadinha. uma Se não foi pegadinha. uma pegadinha, se não foi Ela nada não, ela disso, só passou, continuou andando no meio sim. da rua e foi embora. Achei muito interessante. Imagina, 9h30 da noite você vê uma figura dessa na rua. Sim. Cara, dá medo. Dá medo, sim.